Olá, tudo bem? Eu vim hoje trazer uma reflexão sobre algo que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu estava lendo o livro O Peregrino e também sobre a pregação do culto à noite de ontem. O livro O Peregrino tem uma passagem em que o cristão, após uma certa caminhada, ele chega até o intérprete. E o intérprete vai preparar ele para a caminhada rumo à cidade celestial. E o intérprete mostra várias coisas para ele que representam um significado muito importante na vida espiritual de um cristão, né? Essas imagens, situações que o intérprete mostra, nos passam lições valiosas. Então, chega um certo momento que o intérprete mostra para o cristão um homem preso em uma jaula escura e muito abatido. Então, o cristão vai conversar com esse homem e pergunta por que ele estava naquela jaula, o que tinha acontecido com ele. E ele fala que ele estava naquela jaula porque ele endureceu o coração, porque a fé dele se foi. E ele pergunta por quê. E aquele homem na jaula diz assim para o cristão: parei de estar alerta e de ser sóbrio. Permiti que os desejos me controlassem. Pequei à luz da palavra e da bondade de Deus. Decepcionei o espírito e ele se foi. Tentei o inimigo e ele se aproximou. Eu endureci o meu coração e não consigo me arrepender. Então aquele homem, ele chegou num ponto da vida dele que a palavra de Deus foi sufocada no coração dele. Outras coisas começaram a entrar no lugar, ele deixou de vigiar, deixou de ser sóbrio e permitiu que aquelas coisas o dominassem a ponto de a fé dele ir embora. E ele estar naquela situação, aquela jaula escura, e o fato dele não conseguir sair representa aquela situação atual da vida dele. E aí o cristão vai e pergunta para o intérprete se não havia esperança para ele. E o intérprete pergunta para esse homem para mostrar para o cristão a situação dele. Então ele pergunta se esse homem não achava que havia esperança para ele. E ele fala que sabia que não tinha esperança para ele, porque ele diz assim, que ele desprezou a Cristo, ele crucificou Cristo novamente, ele desprezou a justiça dele e não considerou o seu sangue como santo, e pecou a despeito do Espírito da graça, e consequentemente haveria um final terrível para ele. E o intérprete pergunta para ele se mesmo assim não havia esperança, porque o filho da bênção estava cheio de compaixão para demonstrar para ele, mas ele já havia endurecido o coração. Muitas vezes também nós, em nossa fé cristã, nós passamos por momentos de dificuldade, momentos em que às vezes deixamos de estar vigilantes, momentos em que as situações da vida começam a sufocar a nossa fé, ou até mesmo os desejos e prazeres, aquilo que parece brilhante aos nossos olhos, que pertence ao mundo, também começa a tomar conta do nosso coração. E eu sei que nós somos fracos, nós somos falhos, e muitas vezes nós vamos passar por esses momentos de fraquezas, mas devemos lembrar que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Deus enviou ele para que não ficássemos sozinhos, para que nesses momentos nós pudéssemos receber a força divina dele para prosseguir. Em 1 Pedro, Pedro fala que o Senhor, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para viver uma vida de devoção. Então que nós possamos confiar nele, porque os discípulos também passaram por dificuldades. Pedro mesmo foi aquele que no início negou a Cristo, mas depois ele se fortaleceu na verdade sobre quem Cristo era. E quando Cristo ressuscitou e de início apareceu para os discípulos, eles não o reconheceram, mas depois, quando foi revelado a eles de que aquele que conversava com eles durante o caminho para Emaús era Cristo, eles disseram: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? E eles então entendem que era Jesus, porque as palavras que Jesus dizia ardiam o coração deles. Então que nós possamos nos lembrar também de quantas vezes o Senhor fez arder o nosso coração com a palavra dele, que é viva e verdadeira e tocou profundamente o nosso coração. Ele nos trouxe a convicção do quanto são verdadeiras as palavras dele. E que nós possamos nos lembrar da mensagem da cruz, do que Cristo fez por nós, e não venhamos seguir o exemplo desse homem que crucificou de novo a Cristo, que desprezou o que ele fez, que virou as costas para ele e endureceu o coração, e não havia mais nada que o convencesse, não havia mais nada que o tirasse daquela jaula, porque ele mesmo se colocou naquela situação. Nós somos muito orgulhosos para com o Senhor, porque relutamos em reconhecer a nossa necessidade dele. Cristo deu a sua vida por nós, e nós muitas vezes não queremos dar a nossa vida para ele em forma de agradecimento.
mesmo que nós já tenhamos sentido muitas experiências, já tenhamos sentido a palavra dele queimar em nosso coração, ainda assim há momentos em nossas vidas em que questionamos isso. Isso é normal, mas o Senhor, ele nos diz para nos lembrarmos da verdade, do que ele fez por nós, para nos lembrarmos do amor dele e deixar que isso renove a nossa fé, deixar que isso possa aquecer a chama da nossa fé de novo, para que ela não venha se apagar. Paulo, em 1 Coríntios 15, está lembrando os cristãos daquela época para se voltarem para a mensagem que os apóstolos anunciaram para eles, para a verdade de que Cristo veio, viveu, sofreu e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar, para lembrar a eles de que essa era a maior verdade e revelação de todas, e de que a vida deles deveria estar baseada nisso. E se tudo isso fosse mentira, a vida deles seria em vão, a fé deles seria inútil, e tudo que os apóstolos fizeram, todas as pessoas que um dia morreram por Cristo, também morreram inutilmente. E se nossa fé é inútil, se Cristo de fato não ressuscitou, nós somos os mais dignos de pena do mundo, porque estamos gastando a nossa vida à toa. Que não venhamos deixar esse orgulho tomar conta de nosso coração, a ponto de abandonarmos a fé e de buscarmos outras coisas. Muitas vezes vivemos a nossa vida tentando buscar respostas, quando na verdade o Senhor já respondeu essas questões. E ainda que não consigamos entender tudo, nós já vivemos experiências o suficiente, já temos o suficiente da palavra do Senhor, que comprova o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é real e que as promessas dEle irão se cumprir. Nós possamos nos voltar para a palavra do Senhor, porque ela é a revelação completa de Deus e está disponível para nós. Que possamos meditar nela dia e noite, voltar a ter o nosso momento de oração no secreto com o Senhor, jejuar e também estar junto dos irmãos, para que aqueles que estão mais fortes possam nos ajudar a crescer e desenvolver na fé, para que nós possamos também ajudar aqueles que estão mais fracos, que possamos estar em comunhão cada vez mais, falando a respeito da graça de Deus, do que Ele fez por nós, compartilhando o Evangelho com outras pessoas e não deixando essa chama morrer em nosso coração. Quando sentirmos que estamos fracos, possamos recorrer a Jesus, para que Ele de novo faça o nosso coração arder. Que possamos buscar ajuda uns dos outros em oração e não desanimarmos, porque o tempo está próximo, o Senhor vai voltar. Que nós possamos renovar a alegria dessa esperança em nosso coração, de um dia estarmos para sempre com o Senhor, num lugar onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem dificuldades. Que nós possamos nos alegrar nessa mensagem. Amém?